você pode escrever pra gente e responder a seguinte perguntinha. Reformar a casa é uma tarefa? Isso é a sua percepção, tá bom? Hashtag tranquila e hashtag cansativa. Pode ser sincera ou sincero, que a gente quer entender o seu relacionamento com o assunto de hoje. Como que você participa? Lembrando pelo nosso WhatsApp, 12 99716 7989, hashtag tranquila, hashtag cansativa. Olha, eu colocaria no início tranquila, e aí, de repente, se não tiver, assim, né, um certo planejamento, o negócio pode virar, né? E fica hashtag cansativo, estressado, o que você quiser chamar aí. Tem gente que ama mesmo uma reforma. Verdade. Eu gosto, sabia? De mexer na casa, de reformar, de modificar, trocar a cor, enfim. Mas também tem gente que odeia, né? Ah, é por causa da rinite, né, gente? Quem tem rinite sabe que é difícil, né? Porque é tem poeira. gente que odeia. É poeira, você limpa o quarto, a cozinha tá suja, vice-versa, é né? verdade. Quando a gente tá morando num lugar é mais difícil, né? É Então, enxugar realmente, gelo. tem gente que não gosta de fazer obra ou também de reformar. Então, a gente está pensando hoje um pouquinho nisso. Quais os desafios que realmente você pode vencer, né? Porque pode ser desgastante, pode dar trabalho, ficar caro também se não tem um planejamento para a pessoa, né? Exatamente. Pois é, essa é a palavra, né? Planejar, para não ter muita dor de cabeça. Mesmo planejando, ainda a gente tem. A nossa entrevistada, então, é Eneida Nascimento. Ela é engenheira civil e também pós-graduada em gerenciamento de projetos pelo ITA. Entende muito do assunto. Seja muito bem-vinda, Muito Eneida. obrigada, Águida, Lucas. Agradeço o convite. Aliás, Uma essa honra. casa nova aqui da Band, gente, que a gente tem tanto orgulho de vir trabalhar e se sente tão bem aqui, foi toda projetada e pensada pela Eneida. Então, por isso que a gente convidou ela, porque depois de um ano estando aqui, Eneida, a gente é muito grato pelo seu trabalho, pelo que você fez aqui, porque a nossa vida melhorou muito. Nossa. Então, obrigado de muito coração, mesmo. né, Que bom. amiga? Fico Obrigado muito feliz. Projeto lindo. Fico muito feliz. Essas primeiras Essa é uma boa perguntas que a gente recompensa. planejou aqui, Eneida, para você, é para a gente até criar uma identificação com o pessoal de casa, né? Porque a gente pensa muito em obra. Vamos começar pelos erros? O que você pode citar isso na sua mente? Que são os maiores erros, aquilo que realmente as pessoas cometem? Olha, eu acho que vocês fizeram uma introdução maravilhosa, né? Sem dúvida nenhuma, os principais erros que as pessoas cometem é não planejar, né? E esse planejamento, ele envolve projeto, pensar soluções técnicas, uma série de coisas que são importantes serem feitas antes mesmo da gente colocar a marreta lá e quebrar tudo. Eneida, mas aí quando você diz planejar, e você citou rapidamente, para as pessoas que estão em casa, estão pensando aí em fazer alguma modificação e tal, o que é legal ter em mente? É colocar no papel mesmo quais itens, quais os principais itens, de repente? Então, eu acho, Águida, que colocar no papel mesmo, né? Eu preciso contratar um profissional? É uma das primeiras coisas que eu acho importante serem feitas, né? Porque você tem muitos prestadores de serviço excelentes, às vezes é um trabalho pequeno, uma pequena hidráulica, uma pequena elétrica, ok. Mas se você vai fazer uma obra mais elaborada, você começa pela contratação de um profissional que vá lhe ajudar com um projeto, né, pensando naquela solução técnica. E uma coisa que eu percebo que é um erro que está bem no começo, que as pessoas não fazem, é conversar sobre o investimento. O que elas querem gastar com essa obra? O que elas imaginam gastar? Como que o profissional pode ajudar a dar esse curso, esse rumo e projetar já dentro daquela condição? Porque, na verdade, é uma realidade isso. Muitas vezes a pessoa planeja gastar X e gasta 2X, 3X, até acaba perdendo dinheiro também. Ou não tem essa noção, como você comentou, que para fazer um banheiro completo você vai gastar X. E a pessoa acha assim, eu vou economizar, pegar tudo baratinho. Então, é importante ter esse planejamento para evitar esse susto, né? Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que a comunicação, quando ela é muito clara, muito transparente, isso assim é o meu mantra, né? Ela te dá 99,9% de soluções para tudo, né? Em todas as atividades da obra, da vida, né? Mas em todas as atividades da obra. E não fazer isso em cima do momento que você já tem que começar a trabalhar, a quebrar, a fazer. Porque você não vai ter o tempo hábil para passear por essas questões e soluções. Legal. Olha, gente, e aí? Você está fazendo alguma reforma na sua casa ou pretende fazer isso? Está quebrando tudo por aí? Tem dúvida?
pode então mandar para a gente, a Eneida ajuda, né, em alguma questão, dá para responder a nossa enquete, colocando sempre hashtag tranquila ou cansativa para a pergunta que vai estar na sua tela. Você, né, quando faz obra, cadê a pergunta, diretor? Vamos colocar aqui. A reforma para sua casa é uma tarefa tranquila ou é uma tarefa cansativa? Hashtag tranquila ou hashtag cansativa pelo nosso WhatsApp, tá bom? Que você pode responder, tá aí na tela também o telefone. Chique demais, bora participar. E também pode contar os seus causos nas reformas, né, gente? Isso. Que a gente quer também ouvir um pouquinho do que você já passou, de perrengue, até soluções que você conseguiu descobrir nesse momento tão desafiador. Aliás, toda quarta-feira a gente vai conferir dicas para você, então, que é do comércio, e você pode ter tantos benefícios junto com a Sim Comércio, e você vai acompanhando com a gente e aprendendo também. Hoje aqui no programa, a gente está falando de um assunto que muitas vezes é perrengue para muitas pessoas. Quebra-quebra em casa, obras, reformas. E tem uma enquete que você pode participar, até para a gente entender como que é o seu relacionamento com as reformas e experiências que você já teve. A pergunta é a seguinte: reformar a casa é uma tarefa na sua experiência, viu? Hashtag tranquila, hashtag cansativa, 12997167989. Manda a sua participação. Isso, você pode então responder a enquete, mas também pode mandar a sua dúvida, o seu comentário, sua experiência, né, sobre obras e reformas na sua casa, também pelo WhatsApp. Hoje a nossa entrevistada é Neida Nascimento, é engenheira civil, então ela pode ajudar respondendo, tirando as suas dúvidas. Neida, a gente falou um pouquinho então sobre quais são os principais erros, que é a questão da falta de planejamento, e isso acaba acarretando inclusive a falta de planejamento financeiro, né, que você pensa em gastar isso e gasta 2, 3 vezes mais. Agora vamos mostrar algumas soluções, falar um pouquinho sobre planejamento de obra. Você já ouviu falar sobre planejamento de obra? Eneida, explica pra gente. Então, o planejamento de obra, Agda, ele tem algumas fases que eu acho super importantes das pessoas cumprirem, que é a contratação do projeto, a execução também dos projetos complementares, que são hidráulica, elétrica, estrutural, né? Esses projetos que também são necessários para construir a obra. E o orçamento da obra, quando eu falo orçamento da obra, é ir no mercado mesmo, ir buscar os produtos, ter os orçamentos muito claros, numa planilha, para você saber quanto vai custar a sua torneira, quanto vai custar o teu piso, quanto vai custar a tua iluminação, né? E depois você contratar os prestadores e os produtos para fazer isso. Tem uma outra etapa também que as pessoas não costumam fazer, a gente faz muito no corporativo, mas as pessoas não fazem no residencial, que é fazer um cronograma da obra. Semanalmente, o que vai acontecer na sua obra. Quem são as empresas que vão estar envolvidas naquela semana, os prestadores, né? E ter um profissional ao longo da sua obra, né? Durante a sua obra, todos os dias coordenando essas atividades, porque você é leigo, né? Então, assim como você organiza uma festa e você precisa do cara que faz eventos para que a festa saia toda certinha, é a mesma coisa a obra. Você precisa de um maestro, né? Eu brinco que o engenheiro, né, ele é um maestro da obra, né? Então, assim, tem um erro que as pessoas cometem ali, que a solução seria identificar muito bem o que é uma visita técnica, o que é um acompanhamento técnico e o que é um gerenciamento de obra. E a gente pode até explicar como que funciona essas 3 etapas ou serviços que um profissional pode também levar para você que mora em casa e também para você que quer renovar o seu negócio, sua empresa. Mas antes, acho que é legal a gente só comentar o seguinte: muitas vezes a pessoa escolhe um profissional, ou também vai lidar direto ali com o profissional pedreiro, né? E aí dá o cano, né? Nossa. Já aconteceu muito. Ai, não veio essa semana, às vezes sobe a semana. Aí a pessoa não sabe o que fazer, porque não sabe passar, né? Fazer cimento, não sabe fazer nada. Fica esperando o pedreiro voltar. Entendi. Você não pegou um outro serviço, gente? Ou também bebeu um pouquinho, porque já aconteceu com muita gente isso. Ai, foi no bar ontem, já era, que né? a gente imagina, tipo, ai, pegou uma outra obra, né? Nossa. Tá pagando mais, então a pessoa foi pra lá e depois volta. Tudo aqui é coisa que a gente já conversou e já passou, e pessoas de casa também já passaram. Como que a pessoa pode evitar esses problemas, que até a gente dá risada agora, mas quando eles estão acontecendo, a gente fica no nervo.
fica. Né? Pra dizer Fica- outra coisa, né, é, amigo? fica Quase que eu falei uma chateado. palavra aqui. Fica Como chateado. evitar isso? É Tanto não só com desesperado. o profissional que vai estar pondo a mão na massa, mas também com aquele que desenhou, que projetou. Então, é importante a gente entender que a gente está falando tudo sobre o ser humano, né? Então, ninguém vai conseguir garantir que o outro ser humano faça aquilo que está dentro da sua expectativa. É bom alinhar a expectativa, essa garantia não existe, né? Mas o que eu acho que é importante fazer? Quando você tem esse cronograma e quando essa obra está acompanhada, o que a gente faz? Se aquele profissional saiu aquela semana, quais outras atividades eu consigo puxar e fazer no lugar daquela atividade que poderia estar fazendo, se uma atividade não for sequência da outra, para não impactar lá no cronograma final da obra, né? Ou, quando essa pessoa voltar, porque acontece, às vezes ele deixou um trabalho que faltou terminar, ele precisa sair, ficou doente, pegou dengue. Nossa, tem mil coisas que acontecem, né? Então, como que a gente consegue ali, olhando para esse cronograma, e de novo é o planejamento que vai mandar, juntar atividades que possam ser executadas ao mesmo tempo para você diminuir esse impacto. Então, quando você vai fazendo isso, eu nas minhas obras faço reunião semanal com o meu cliente, com os prestadores, porque ele vai entender o que aconteceu e deu certo, o que deu errado e o que a gente está fazendo para mitigar o problema. Entendeu? Quando você não tem isso e você está sozinho na sua obra sem saber qual é o caminho que você faz, aí isso te estressa, né? Com certeza. Agora eu fiquei imaginando aqui, por exemplo, quem deve fazer o orçamento da obra? É a pessoa que quer contratar esses serviços ou os serviços é que vão dizer, olha, senhora Águida, não, desculpa, senhorita Águida, você vai gastar X. Então, Águida, olha, o orçamento da obra, na minha opinião, deve ser feito por quem está projetando a obra. E isso, gente, vamos deixar bem claro para o cliente lá, que está do outro lado contratando, não está no preço do projeto. É uma outra atividade, demanda muitas horas, demanda muito tempo. Então, isso é um trabalho, a gente manda orçamentos para 3 marmorarias, volta, precisa corrigir, precisa equalizar. É um vai e vem, uma comunicação. Puxa. Mas quando a gente fecha esse orçamento, por que eu digo que é quem projetou? Porque quem projetou é que sabe qual é a qualidade do produto que ele está especificando, qual é o desempenho técnico daquele produto, entendeu? Então, ali ele vai fazendo esse orçamento, ele vai alinhando com o cliente a parte financeira desse orçamento, troca a torneira de 5.000 pela torneira de 2.000, pela torneira de 1.000, dá para fazer no orçamento. E aí eu costumo dizer o seguinte, quando eu tenho um orçamento lá, do cliente e que diz lá que a gente vai pôr uma torneira de R$2.000, R$1.500 na cozinha dele e ele vai passeando, né, na loja e compra uma de 5.000, ele sabe exatamente aonde ele está aumentando o preço da obra dele. Isso é verdade. Entendeu? Combinado, gente, não sai caro. Essa que é a verdade, né? Isso Como aí. sempre falamos, né, gente? É o seguinte, algumas pessoas estão pedindo o contato da Eneida. Então, a gente está colocando para vocês aqui no GC o Instagram dela, que por lá você pode conversar também, tá bom? Tá aqui, ó, c.facilitydesign. Se você quiser, tiver alguma dificuldade para encontrar no Instagram, pode pedir pelo WhatsApp, que depois a produção encaminha para vocês também. Porque lá tem um LinkedIn da Eneida, você pode conhecer mais os trabalhos dela também. Que, olha, a gente super indica, porque aqui na Band a gente teve muito sucesso com essas obras. Feito lindo mesmo, amigo. Olha, a nossa entrevistada está dando dicas preciosas sobre obras, reformas e como você pode encarar tudo isso com tranquilidade, sem ter surpresas, viu? Tem enquete que você pode responder pelo 997167989. A pergunta tá aí, né? Reformar a casa, para você, é uma tarefa, hashtag, tranquila ou é cansativa? A gente aproveita para ver o resultado parcial agora, Eneida, dessa enquete. Pode colocar na tela. Ah, a grande maioria, né? Realmente, tinha certeza. 85% dizendo que é cansativa, bem alta. É cansativa até porque a gente não é um profissional que sabe lidar com essas situações todas, né, amiga? São muitos detalhes, né? Então, acho que é legal a gente comentar isso, né, Eneida? A gente pensa assim, ai, mas tem um engenheiro, tem um arquiteto cuidando da minha obra, é coisa pra gente rica, ou é coisa que fica muito caro.
E ajuda a pessoa a economizar no fim das contas também, né? Com certeza. Eu costumo dizer que ninguém faz a conta do dinheiro da caçamba, sabe? Aquilo tudo que você vai demolir para fazer de novo, né? Isso custa, né? E eu costumo dizer também que é para a gente projetar o sonho das pessoas, né? E não o pesadelo. Porque às vezes você vai com tanta empolgação, né, Neida, fazer lá uma reforma, algo que você quer, e aí começa a dar tanta dor de cabeça e fala, ai, que raiva desse negócio, não deveria ter feito. É aquele pesadelo que a pessoa não acorda, porque não tem fim, né? E aí só leva o dinheiro da gente embora, meu Deus. Ai, meu Deus. Não é verdade? E tem uma coisa interessante também da gente comentar, a importância das parcerias, né? Então, assim, um profissional, ele demora muito tempo, ele está sempre pesquisando, investigando, fornecedores bons, produtos bons. Hoje em dia a gente tem a questão da pegada do carbono, então a gente tem que olhar para a sustentabilidade, né? A construção civil é um dos maiores poluidores, os maiores emissores de CO2, né? Então, o profissional ele tem essa obrigação e isso é trabalhoso. Você selecionar as empresas, porque eu penso assim, quando eu indico alguma empresa para o meu cliente, eu estou chancelando essa empresa e eu estou me corresponsabilizando de alguma maneira. Então, quando a gente faz, né, esse movimento de orientar o cliente em algumas decisões, claro, você tem que ter mais de uma, o cliente tem direito de ir buscar também as alternativas deles, mas é muito importante que seja equalizado isso, né? Porque uma compra mal feita, uma prestação, uma execução mal feita, imagina aqui na Band a complexidade que a gente teve, só funcionou porque a gente tinha parceiros fantásticos. Então isso é importante, né, da gente considerar. E Neida, olha, tem bastante pergunta, comentário. A gente vai ver um na tela, Bora antes lá. de chamar o Douglas, que ele já está posicionado para conversar com a gente sobre as notícias regionais. A Maria Luísa, ela escreveu que é cansativa para ela essa tarefa, né? E disse, porque toda hora eu quero limpar. Já vai para 8 anos que eu comecei a colocar o forro na minha casa e não terminei. Aliás, olha, esse WhatsApp que está aqui embaixo, gente, o WhatsApp da Eneida, a gente até colocou para vocês, quem tiver com perrengue na obra, é só mandar mensagem para o 99711 3206, é isso? Isso. Que eu não estou enxergando direito daqui. Não mas posso te é isso. ajudar, amigo. 99711 3206. Anota aí que ela pode ajudar você a resolver esse forro, Maria Luísa, né? Que tá precisando. Maria Luísa de Deus. Tá bom, minha amiga? Vai dar tudo certo. 8 anos. Ele me falou que vai comprar Nutella depois. Eu vou Vai lá, passar. não, eu falei pra ela que eu vou lá passar a fazer minhas comprinhas. Acabando o programa, amiga. Vamos Olha lá, quem quiser ver o Lucas, Estarei lá. só passar lá. Acho que vou Com dar meu uma passadinha, carrinho. levar uma baguete pra minha mãe. Nossa, a baguete tá muito Pra em gente comer à conta, tarde, gente. mãe. Minha mãe assiste todo dia Custava o programa. R$ 45,90 o quilo. Então tá R$ 9,90 o quilo da baguete Nossa. recheada. E é recheada de verdade. Então, isso viu? que é legal. Você não precisa ter o trabalho de comprar outras coisas. É Já verdade. leva já a baguete. E já Tá come. tudo certo, só esquenta um pouquinho no micro-ondas. Ai, vamos lá então continuar com o nosso programa, tirando dúvidas e comentários hoje sobre obras e reformas. Pode colocar na tela, Leone. A próxima pergunta, né, o comentário é da Maria. Gostaria de saber se há algum material para reforma de banheiro que coloque por cima, Eneide, dos azulejos, sem o quebra-quebra. Vamos lá, tem sim, Maria. Muito obrigada pela tua pergunta. Você tem vários materiais que podem ser postos por cima dos teus azulejos. Tem materiais vinílicos, tem fórmica, tem placas cimentícias. Só que o que você precisa ter cuidado é para ter certeza que o teu azulejo está bem firme, porque senão tudo que você colocar em cima dele, ele pode puxar, vai fazer mais peso e aí vai soltar tudo. Então você tem que fazer uma investigação. E em banheiro tem uma dica também, que quando você coloca mais superfície, normalmente aquele acabamento das torneiras precisam de um alongamento, né, um alongador, para que possa funcionar no outro revestimento. Existem materiais sim. Detalhes importantes, né? A Cris mandou uma perguntinha. Primeiro um comentário, depois uma pergunta. Ela acha complicado a obra por ser vizinha e o barulho precisa ser respeitado, verdade. Das 8 às 5 da tarde, muito incômodo. Como planejar a troca de um telhado? Nossa, verdade. Puxado, hein? Olha,
É possível planejar a troca de telhado, sim. A gente consegue, inclusive, fazer algumas substituições, né, no corporativo, nos comerciais, com tudo funcionando e tal. Você precisa ter em mente que, dependendo do que você vai descobrir, você vai ter que ter uma estrutura de cobertura embaixo para ir fazendo gradativamente a troca das suas telhas, né, do que você tiver revestindo esse telhado, mas é possível fazer esse planejamento. E sobre o incômodo do barulho, sem dúvida nenhuma, né, eu acho que, de novo, quando você tem um acompanhamento de obra adequado, um gerenciamento dessa obra, é um dos cuidados que a gente toma também, né? Vamos então ler o último comentário pelo tempo, né, que a Marília mandou pra gente. Então, para a pequena reforma, não tem engenheiro, somente o pedreiro e o servente. Quando vai fazer algo pequeno mesmo, né? Por um acaso, já está ficando extinto. No caso, seria mestre de obra. Eu acho que nessa situação é porque, geralmente, os pedreiros e os serventes já estão com serviços, né? Eles ficam realmente sobrecarregados, né? Com bastante demanda e poucos profissionais. Acho que acaba acontecendo. A gente comenta muito que aqui na construção civil está muito em alta, né, Inês? Sim. Se você olhar para todos os prédios que tem na cidade, você vai ver que tem muita gente construindo, né? E aí esses profissionais estão alocados muitas vezes. Mas, de novo, dependendo do profissional que você contratar, aí, ó, isso é um mito que a gente precisa quebrar, que obra pequena você não contrata, porque o engenheiro não é necessariamente o mais caro perto da dor de cabeça e do dinheiro que você vai gastar com um profissional que não seja sério. Mas tem serventes, pedreiros, mestres muito sérios. Depende, quando é um serviço muito pequenininho, eles realmente às vezes não têm interesse de fazer, né? Então, aí a pessoa pensa que vai ganhar mais dinheiro com outro tipo de serviço, né, isso, escolhe algo. Aí vai atrás, maior. É difícil. De novo, se você tem um profissional bom, que tem um leque de fornecedores e prestadores de serviço, porque eu sempre falo o seguinte, o profissional que trabalha com muitas obras, ele sempre vai ter um leque de network, de contatos muito maior. Verdade. Então, às vezes você está mais calçado. Facilita. Perfeito. Vamos para o sorteio, gente. Dia 25 de maio a gente vai ter show do Paralamas e também do Samuel Rosa, ex-Skank, né, cantando junto. E a gente vai ter então na Arena Farmaconte. Vamos ver quem foi a pessoa que foi sorteada, que vai ser sorteada ao vivo. Olha, Janaína Varela. Ó, o periquito, periquito, papagaio, né? Que gracinha. Parece que é um papagaio, amigo. Que bonitinho. Que legal. Parabéns, viu, Janaína? A gente vai conversar com você, entrar em contato. Dá pra ir ela e o papagaio. É verdade. Ganhou 2. Dá pra levar seu companheiro aí. Vai fazer sucesso. A gente entra em contato, tá bom? Olha, Eneida, a gente agradece a sua participação. Foi muito legal tê-la aqui com a gente. Eu adorei também. Muito obrigada. Meu telefone está à disposição. Sim. E 997 11 3206. Isso aí. Já decorei, posso te ligar agora. 997 11 3206. Você já está nos meus contatos, olha lá. Muito obrigada, viu, gente? Amanhã tem mais Falando Nisso. Vamos ver qual é o nosso convidado. Olá, eu sou Josi Oliveira, eu sou da Quero Money Consultoria Financeira. E eu estarei amanhã aqui no programa Falando Nisso às 13 horas ao vivo, abordando o assunto finanças. Como anda a sua vida financeira? Como eu consigo conciliar maternidade e finanças? Então não perca o programa amanhã Falando Nisso às 13 horas. Eu vou estar abordando esse assunto e eu espero você. É o mês especial do Dia das Mães. A gente está aqui celebrando sempre a sua vida, mamãe, com essa informação também. Fica com Deus. Boa tarde. Um beijo, Deus te abençoe. A gente se vê amanhã.